Olá meus amigos e minhas amigas aqui do seu canal Estudos em Bíblia Hebraica e Judaísmo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o Cristo da fé e sobre o Jesus histórico. Então você que ainda não conhece esse tema, você que até estudou alguma coisa sobre esse tema, venha comigo e vamos falar um pouco sobre isso. Queridos, essa busca pelo Jesus histórico, ela começa por volta ali do século XIX, se desenvolve no século XX. Os teólogos que buscavam o Jesus histórico, eles diziam que eles teriam que chegar em um Jesus que estivesse livre dos dogmas da igreja. Ou seja, cria-se que o Jesus da fé, esse Cristo da fé, ele era um Cristo criado pelo dogma da igreja. Então automaticamente pensava-se o seguinte, que é como se você pegasse um carro que foi pintado várias vezes. Imagine um carro que foi pintado 10 vezes e ele tem 10 camadas de tinta. Então, conforme você fosse arrancando essas camadas, você chegaria vamos dizer assim, a lata original do carro. E essa então seria o Jesus histórico. Então, automaticamente essas camadas de tinta que seriam arrancadas aqui na ilustração seriam os dogmas, as tradições da igreja que formaram o Cristo da fé. Bom, os primeiros teólogos a discutirem isso daí foi Schleiermacher e Strauss. Inclusive, Schleiermacher ele até pensava que através do quarto evangelho ali, ele falava da consciência divina de Cristo, então ali poderia se recuperar um Jesus histórico, e Strauss vai criticar ele duramente nesse sentido, porque Strauss não pensava assim. É interessante que essa busca de tentar buscar um Jesus histórico, ela chega a tal ponto mais tarde, quando nós temos já a crítica das formas, quando se fala de uma fonte que deu origem então por exemplo, ao Evangelho de Marcos, que seria o mais antigo, e assim por diante. Começa-se falar então que os evangelhos eles não representavam bem o Jesus da fé, o Jesus histórico, e sim um Jesus da fé. Porque, veja, os evangelhos nessa percepção, por exemplo, o evangelho de Mateus é aquilo que a comunidade mateiana pensava, o evangelho de Marcos é aquilo que a comunidade de Marcos falava, assim como a comunidade lucana, a comunidade de Lucas. Por exemplo, Hannach, se não me falha a memória, Hannach, ele chega a dizer que o primeiro a falar de Jesus nesses termos de um Jesus da fé, um Jesus pós-pascual, como ele dizia, foi Paulo, o apóstolo Paulo. Por quê? Dentro da perspectiva dele, então você tem um Jesus histórico, que esse Jesus histórico ele prega uma mensagem de moral judaica, uma moral judia. E Paulo ele tira o foco então dessa mensagem que Jesus falava e ele leva o foco para a pessoa de Jesus, de forma aí que se começa a criar um Cristo da fé. Então, para eles, aquilo que os evangelhos apresentam seria um Cristo da fé, e aí se começa um trabalho de garimpo por esses historiadores e teólogos para tentar se encontrar dentro desses evangelhos o que seria o verdadeiro Cristo da fé, o verdadeiro Cristo histórico, o verdadeiro Jesus histórico. É interessante porque, por exemplo, dentro dessa metodologia mesmo, e a metodologia crítica, se rejeita os milagres. Então, por exemplo, se você for conversar com alguém que crê desta forma, ele vai lhe dizer, não, Jesus não multiplicou pães e peixes. Na verdade, o pessoal lá, muitos deles tinham pães e peixes, isso eu já ouvi, muitos deles tinham pães e peixes, então Jesus prega, e Jesus, o sermão dele é cativante e tudo mais, e ele convence de certa forma ali as pessoas a dividirem entre si o alimento. Então essa perspectiva ela tira totalmente o que há de sobrenatural nos evangelhos. E por fim, acaba se afirmando que os evangelhos de históricos mesmo, eles não têm praticamente nada. Rudolf Bultmann, por exemplo, ele chegava a dizer que o que importava era o Jesus querigmático, era o Jesus da mensagem. E porque não se podia buscar um Cristo histórico. Por outro lado, nesse sentido, é interessante a crítica que o próprio Giza Vermes
Geza Vermes, por exemplo, nesse livro aqui, que é um livro que eu recomendo, Geza Vermes é foi um historiador ortodoxo, judeu ortodoxo, nunca creu em Jesus como Messias, mas o Geza Vermes, ele discorda nesse ponto do Rodolfo Bultmann, porque o que o Vermes diz? O Vermes, ele vai dizer que quando você pega as fontes judaicas ali do primeiro século, e o Vermes faz isso, ele começa a comparar os relatos dos evangelhos com as fontes judaicas da época, ele demonstra que Jesus era um homem que, através dessa comparação, você consegue demonstrar que, de fato, Jesus era um judeu que viveu naquela época e que a forma como os evangelhos apresentam a Jesus, ela é condizente com as fontes judaicas daquela época. Interessante também, falando de Bultmann, e eu convido você, quero recomendar 2 obras para você. Uma dessas obras é essa obra aqui, ó, A Crítica Bíblica em Julgamento, da Etta Linneman. E esse outro aqui, ó, Crítica Histórica da Bíblia, de Etta Linneman também. A Etta Linneman, ela foi aluna do Rodolfo Bultmann e ela faz severas críticas a essa metodologia de pesquisa, tá certo? Mas o que eu achei bem interessante em uma obra que eu estava lendo, que eu li um tempo atrás e comecei a reler, é essa obra aqui do James D. Dunn, Jesus em Nova Perspectiva, porque o Dunn aqui ele faz algumas observações bem interessantes. Por quê? Essa questão de querer tirar camadas e encontrar o Jesus da fé, ela acabou mesmo descredibilizando o próprio Evangelho. De forma que eu quero ler a crítica do Dan e quero trabalhar ela um pouco melhor aqui. E você vai acompanhar na tela aí junto comigo. Diz assim: o que conhecemos como protesto contra a artificialidade do Cristo do credo, o Cristo dogmático, o que iniciou como tentativa de eliminar camadas seculares de estratagemas dogmáticos e eclesiásticos, acabou rejeitando os próprios evangelhos e sua imagem de Jesus, e suspeitando seriamente da tradição de Jesus como um todo. Do início ao fim, toda a tradição de Jesus é produto da fé, motivo pelo qual deve ser ignorada. Então, o que o Dan trabalha aqui nesse capítulo quando ele vai falar? Vai falar aqui, ele vai fazer as críticas dele ao método, a essa busca do Jesus histórico. Que quando começa-se essa busca ela é uma busca que primeiramente ela começa com o intuito de eliminar camadas e livrar então o Cristo dos dogmas da fé. Só que essa crítica ela vai tão longe, essa busca do Jesus histórico ela vai tão longe que ela acaba rejeitando os próprios evangelhos. E é uma questão que o Dan levanta mais para frente, muito interessante, porque o Dan diz assim: veja, nós só temos os evangelhos como uma biografia de Jesus, ali como expondo Jesus de uma forma ampla. Nós não temos outros documentos. Então, a partir do momento que você elimina os próprios evangelhos como fonte histórica e como uma fonte para reconstruir um Jesus verdadeiro, então você não tem mais a partir da onde reconstruir esse Jesus. De forma que aí esse Jesus vai ser reconstruído de acordo com os pressupostos do teólogo ou do historiador que está tentando reconstruir esse Jesus. Então, basicamente, a crítica ela é a seguinte: veja, você faz uma busca por um Jesus histórico, de tal forma que chega um momento em que os evangelhos não têm mais crédito. Os evangelhos não têm mais crédito. Por quê? Porque eles apresentam a opinião da fé pós-pascual, por exemplo, como muitos dessa busca dizem. Eles apresentam um Jesus da fé. Uma vez que eles apresentam esse Jesus, eles não são fonte histórica para reconstruir um verdadeiro Jesus. Se eles não são fonte histórica para reconstruir um verdadeiro Jesus, logo nós não temos mais uma fonte para reconstruir o verdadeiro Jesus. E logo, se nós não temos mais uma fonte para reconstruir, então o Jesus histórico, o verdadeiro Jesus histórico, como buscam esses pesquisadores, ele acaba ficando na mão do próprio pesquisador. Ou seja, o pesquisador decide aquilo que seria o Jesus histórico.
E aí o que o Dan diz é que não, na verdade, quando nós olhamos para os evangelhos, aí eu vejo que o que o Dan diz corrobora muito bem com o trabalho do Geza Vermes. Quando você olha para os evangelhos, então, você tem ali um Jesus que impactou uma comunidade, que desenvolveu fé nos seus discípulos criam nele e pregaram aquilo que realmente eles entendiam ser a verdade sobre Jesus. De tal forma que se nós rejeitamos isso, então nós não temos nem mesmo como reconstruir um Jesus histórico, até mesmo esse Jesus histórico se torna subjetivo. Eu queria recomendar um livro para vocês que eu li alguns anos atrás, estou lendo de novo, que é esse livro aqui do Oscar Cullmann, Cristologia do Novo Testamento. Eu recomendo você, meu amigo e minha amiga, que gosta de estudar os evangelhos, a ler este livro aqui, ó, tá certo? Leia este livro, esse livro é um livro fantástico. Eu li ele algum tempo atrás, comecei a ler novamente, tá certo? Leia esse livro, vale a pena. Esta é uma breve introdução a esse tema. Nós vamos ter uma entrevista aqui no canal com um professor de teologia, doutor em teologia sistemática, o professor Agenilton. Estou ajeitando uma data com ele, organizando uma data com ele na agenda dele, exatamente sobre o Jesus histórico. Então aguarde aí que nós vamos ter essa entrevista que vai ser muito bacana e vai ser muito produtiva, tá certo? Até a próxima.